Caríssimos e caríssimas catequizandos e catequizandas, com muita alegria estamos aqui novamente e vejam que nós já estamos no encontro 16, né? Ou seja, já passamos da metade e já estamos no final de julho, faltam poucos meses para chegarmos lá em novembro, final de novembro, quando todos receberão os sacramentos. Nessa quarentena, a única forma que nós estamos encontrando para enviar, para transmitir os temas da catequese é através destes vídeos. Então, nós pedimos que todos possam, em cada semana, ver esses vídeos. Se tiverem dúvidas, escrevam para nós e nós teremos a maior alegria em responder as dúvidas de vocês, tá bom? Desejamos que todos estejam muito bem e com um ardor de fé muito grande dentro do coração, para que a gente possa aproveitar bem da nossa catequese, apesar de estarmos passando por esses momentos de provação, que é a quarentena do coronavírus. Nunca a gente viu alguma coisa semelhante, mas Deus nunca dá uma provação maior do que as nossas forças para superar. E se Deus quiser, logo tudo isso terá passado. Tá bom, gente? Então, hoje, encontro 16, o sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? É aquele sacramento por meio do qual são gerados, são formados, são ordenados novos padres para a igreja. Então aqui nós vemos um bispo, né, que está impondo as mãos sobre dois candidatos a sacerdote, a padre, e através desse sacramento, esses sacerdotes recebem um dom, uma autorização, eles são, vamos dizer assim, formados, né, capacitados para serem sacerdotes no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Então aqui é a parte visível do sacramento. Todo sacramento tem uma parte visível, sinal visível, e tem uma parte invisível. Então isso aqui nós não vemos durante o sacramento, mas está acontecendo. O próprio Jesus Cristo, ele dá uma autoridade para o bispo, e o bispo, pela imposição das mãos e pela oração de consagração dos novos sacerdotes, faz o efeito do sacramento, que é gerar novos sacerdotes para a igreja, para o reino de Deus. Ainda uma coisa importante, que o conteúdo sobre o sacramento da ordem está no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1533 a 1600. Como nós temos nos vídeos anteriores enfatizado, a Igreja dispõe de 7 sacramentos, sendo que esses 7 sacramentos estão agrupados em 3 classes, vamos dizer assim. A primeira classe são os 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, que nós já falamos, a primeira comunhão, que nós já falamos também, a Eucaristia, e a crisma ou confirmação, que nós também já falamos, né? Na segunda categoria estão os sacramentos da cura, que inclui a penitência ou confissão, do qual nós já falamos, a unção dos enfermos, também nós já falamos, e hoje nós estamos entrando na categoria dos sacramentos de serviço, sendo que o primeiro desses sacramentos de serviço é o sacramento da ordem, pelo qual novos sacerdotes são ordenados para trabalhar na igreja, no reino de Deus. E o outro sacramento de serviço é o sacramento do matrimônio, que, se Deus quiser, falaremos no próximo vídeo. Lá no Catecismo, no número 1536, encontramos essa afirmativa: a ordem, o sacramento da ordem, é o sacramento
graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o final dos tempos. Vamos entender, né? Missão confiada por Cristo a seus apóstolos. Para entender isso, contextualizar isso, nós precisamos pensar no plano de salvação. Mas por que plano de salvação? Deus tinha criado tudo, Adão e Eva, toda aquela natureza maravilhosa. Infelizmente, Adão e Eva caíram na tentação da serpente, entrou essa mancha terrível do pecado na criação. Então Deus, para tirar esta mancha do pecado da criação, ele arquitetou o plano de salvação. Começou lá com Abraão, formou um povo, desse povo saiu Jesus Cristo, nasceu Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem igual a nós em tudo menos no pecado. Jesus, então, com sua morte na cruz e ressurreição, ele redimiu a humanidade das consequências dessa mancha do pecado e deixou a igreja, né? Ele formou lá os 12 apóstolos e deu a missão aos apóstolos de continuar fazendo a salvação da humanidade ao longo do tempo. Então aqui embaixo nós temos a linha do tempo, nós estamos aqui no ano 2020. E a igreja é o sacramento de Jesus para continuar essa salvação. Mas agora, quem que toca para frente a igreja? São os bispos e os sacerdotes. Os primeiros bispos foram ordenados por Jesus, e esses primeiros bispos foram os apóstolos, e esses apóstolos, com autoridade dada por Jesus, eles ordenam, eles geram novos bispos, novos sacerdotes, que por sua vez vão gerando para frente, para o tempo aqui, novos bispos, novos sacerdotes, até o final dos tempos, quando haverá a segunda vinda de Cristo, juízo final, e aí todo o mal que há na terra será jogado, expulso da terra, e haverá então novos tempos e nova terra. E a criação voltará a ser perfeita como ela era antes da entrada dessa mancha do pecado. Então, toda a humanidade e a criação terá sido redimida. Mas para isso precisamos de bispos e sacerdotes, que começaram a ser ordenados lá no tempo dos apóstolos, e depois nós vamos falar sobre a sucessão apostólica um pouquinho mais para frente. Bem, qual é o sentido, qual é o significado da palavra ordem, sacramento da ordem? Então, ordem vem da palavra latina ordinatio. A ordinatio é um ato religioso, um ato litúrgico que destina-se a quê? Esse ato consiste numa consagração, né? Os candidatos são consagrados ao serviço de Deus. Também uma bênção e um sacramento, conferindo o dom do Espírito Santo a esses candidatos, e isso permite a esses candidatos exercerem um poder sagrado, sacra potestas em latim, que vem do próprio Cristo através da igreja. Então, essa autoridade do sacerdote, por exemplo, celebrar a Santa Missa, a Eucaristia, vem do próprio Cristo. E assim também outras coisas que são exclusivas do sacerdote. Esse poder vem do próprio Cristo, não vem de outra pessoa ou qualquer coisa, mas vem do próprio Cristo. Agora, lá na Santa Ceia, Jesus ordenou os 12 apóstolos, né? Lembra que eles estavam ceando junto com Jesus? Nesta ceia, Jesus ordenou os apóstolos como os primeiros bispos e sacerdotes da igreja que então nascia naqueles tempos. Bem, lá no Catecismo 1576 diz o seguinte: só um bispo pode ordenar outros bispos. Então não é qualquer um que pode dar essa autoridade para os bispos serem bispos. Só um bispo legitimamente ordenado pode ordenar legitimamente outros bispos. Então, só bispos podem ordenar sacerdotes e diáconos, que são os três graus
do sacramento da ordem: bispo, sacerdote, diácono. Então, vamos considerar aqui a linha do tempo novamente. Jesus morreu no ano 33, lá na cruz, etc. Na Santa Ceia, antes de morrer na cruz, ele ordenou os apóstolos, né? Jesus ordenou os apóstolos como bispos e sacerdotes. Então, esses aqui receberam a autoridade do próprio Jesus. A segunda geração de bispos recebeu a autoridade dos apóstolos, que foram os primeiros bispos. A terceira geração de bispos recebeu da segunda geração, e assim sucessivamente, até os dias de hoje. Nós estamos aqui no ano 2020. Então, essa legitimidade vem de Jesus, passando de geração em geração de bispos, e vai continuar assim. Essa legitimidade, através da autoridade dada por Jesus, que passa de uma geração de bispos para outra, chama-se sucessão apostólica. Isso dá total legitimidade para a ordenação de novos bispos. Então, esses bispos legitimamente ordenados, através da sucessão apostólica, eles ordenam sacerdotes, diáconos e também novos bispos. E isso vai acontecer até o final dos tempos. Bem, todo sacramento, como a gente já viu em vídeos anteriores, tem de ter um sinal visível para nós, que não enxergamos as coisas invisíveis. Então, o sinal visível do sacramento da ordem, na verdade, são dois, que é a imposição das mãos. O bispo, ele impõe as mãos sobre aqueles que vão se tornar sacerdotes, e também é rezada uma oração consecratória, ou oração de consagração, né, onde esses candidatos são consagrados ao serviço de Deus. O que é consagração? É separar a parte de dentro do povo. Alguns candidatos são chamados por Jesus para serem sacerdotes. Então eles são separados, consagrados, investidos pelo próprio Cristo para serem sacerdotes na sua igreja. Então essa figura aqui ilustra bem o sacramento da ordem, o bispo ordenando, dando autoridade a esses candidatos a sacerdote, e Jesus então ali presente, dando essa autoridade e legitimando essa ordenação. E aqui uma ordenação real, o Papa Francisco ordenando um candidato a sacerdote lá no Vaticano. Bem, o sacramento da ordem na economia da salvação. O que é a economia da salvação? Vamos explicar isso voltando um pouquinho aqui nesse slide aqui. Então, Deus tinha criado tudo, entrou o pecado. Para tirar o pecado, Deus arquitetou o plano de salvação, sendo que quem foi o grande realizador do plano de salvação foi Jesus Cristo, né? Então, como é que Jesus salva a nós que precisávamos de redenção e de salvação? Através da igreja, através dos sacramentos. Então, isso que é a economia da salvação, é a forma como Jesus redime a nós que precisávamos de salvação através dos sacramentos que são ministrados pela igreja. Então, voltando aqui, o sacramento da ordem na economia da salvação. Desde o Antigo Testamento, os sacerdotes são constituídos para intervirem em favor dos homens, nas relações dos homens com Deus, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados. Isso está lá em Hebreus 5:1, Catecismo 1539. Este sacerdócio, esse serviço feito pelos sacerdotes continua, instituído para anunciar a palavra de Deus e restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração. Quer dizer, ainda hoje e também no futuro será necessário oferecer sacrifícios, anunciar a palavra de Deus e orações e tudo mais. E os sacerdotes são esses que ensinam o povo, que anunciam a palavra, que pregam a palavra, que fazem a Santa Missa, a Eucaristia, etc. Então o sacerdócio continua. Cristo
com uma única oferenda, que foi a oferenda da cruz, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Hebreus 10:14, que foi o sacrifício da cruz. Catecismo 1544. Quer dizer, aquele sacrifício feito por Cristo lá no Calvário, sendo crucificado, é a grande missa de toda a humanidade e de todos os tempos. O sacrifício redentor de Cristo é único, foi feito uma vez só, foi realizado uma vez por todas, mas não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. Nós temos hoje no mundo cerca de 450 mil sacerdotes. Todos eles rezam missas todos os dias, às vezes mais de uma missa cada sacerdote. Então hoje nós temos no mundo mais de 400 missas por dia. Isso dá, uma missa a cada 3 segundos. Precisa fazer as contas aí. Então Jesus está sendo oferecido ao Pai, em nome de Jesus Cristo mesmo, pelas missas para nos redimir. Isso está na economia da salvação. Agora, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. O padre Joãozinho, o padre Pedrinho, que está lá celebrando a missa, esses são os ministros de Cristo. Eles celebram a missa em nome, em persona Christi. A gente vê o padre Joãozinho, vê o padre Pedrinho, mas ali está Jesus Cristo. Então, lá em 1 Timóteo 2,5, diz o seguinte: Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus, único mediador. Quer dizer, Deus, nós homens que estávamos aqui, vamos dizer assim, no abismo por causa do pecado de Adão e Eva, e Jesus é quem tira a humanidade do abismo pela redenção, pela cruz, e novamente faz a mediação com Deus. Isso está melhor explicado nessa figurinha aqui, Jesus, único mediador. O problema do homem é o pecado que vem lá desde Adão e Eva. Então, a consequência do pecado foi a morte. Então, aqui nós temos o homem, aqui nós temos a vida eterna. Se Jesus, através da cruz, não tivesse feito essa intermediação, só nos restaria a morte eterna. Mas Jesus veio, morreu na cruz e ele é o mediador entre nós, homens, que pagamos as consequências do pecado, e a vida eterna. Ou seja, somente através de Jesus nós podemos galgar o caminho para a vida eterna. É importante considerar que o sacerdócio ministerial, o sacerdote, ministro de Cristo, é um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir a sua igreja. Por isso, o sacerdócio ministerial é transmitido por um sacramento próprio, que é o sacramento da ordem. Catecismo 1547. No serviço eclesial do ministro ordenado, quem que é o ministro ordenado? É o sacerdote. É o próprio Cristo que está presente à sua igreja. Então, a gente vê o sacerdote, mas é o próprio Cristo que está ali. O sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. E isso nós vamos mostrar de uma forma assim, bem ilustrada no vídeo que a gente já até mostrou num vídeo anterior. Mostrando o sacerdote no início da consagração, e Cristo então num determinado momento toma o seu lugar para mostrar que ali é Cristo que está presente e não o padre Joãozinho ou o padre Pedrinho. Esse moço está assistindo uma missa e já é hora da consagração. Então o padre começa a consagração. Jesus é que diz: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será dado por vós. Então, nesse momento, o próprio Cristo oferece a hóstia, que é o seu corpo, na cruz. A cruz é o altar,
e o corpo de Cristo oferecido para a nossa redenção. Isso acontece em cada missa. E também o sangue de Cristo, que é oferecido no cálice. O vinho é transubstanciado no sangue de Cristo. A gente vê o sacerdote, mas é Cristo que está ali. Aqui nós vemos a Virgem Maria aos pés da cruz. Aqui o céu acompanhando tudo isso que acontece em cada Santa Missa. Muito rico, muito bonito. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros. Quando falamos presbíteros, estamos falando dos padres, dos sacerdotes. A presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Veja, na figura, na pessoa dos bispos e dos sacerdotes, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade. Isso está lá em Lumen Gentium, um documento do Vaticano II, 21, e no Catecismo, 1549. É como dizia Santo Inácio de Antioquia, o sacerdote é como que, sendo figura de Cristo, é como que a imagem viva de Deus Pai. Veja que nobreza, que sublimidade é a figura do sacerdote. E quanto a respeito os padres, os sacerdotes, os bispos merecem de nossa parte. O sacerdote age em nome de toda a igreja, quando apresenta a Deus a oração da igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico, a missa. Lumen Gentium 10, Catecismo 1552. Isso tudo está resumido nessa frase: o sacramento da ordem comunica um poder sagrado que é o próprio poder de Cristo. O sacramento da ordem possui 3 graus, que é o bispo, o padre e o diácono. Na verdade, existem 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, que é o episcopado, os bispos, e o presbiterado, os sacerdotes, os padres. O diaconado gera pessoas que são destinadas a ajudar os bispos e os padres, né? Então, vamos dizer assim, figurativamente, nós teríamos o Papa, que na verdade o Papa é um bispo. Porém, a igreja tem que ter a sua cabeça, e o Papa exerce esse papel de cabeça da igreja. Então ele está um pouco, vamos dizer assim, hierarquicamente acima dos bispos, mas ele também é um bispo. Aí vem os bispos, que têm como auxiliares os padres, e os padres e os bispos têm como auxiliares os diáconos. Como que é o rito essencial do sacramento? Essencial porque se não tiver essas 2 atitudes, não se constituirá legitimamente o sacramento. Então, o rito essencial do sacramento da ordem consta de 2 ações para os 3 graus, bispos, padres e diáconos. Primeiramente, a imposição das mãos, feita pelo bispo sobre a cabeça daquele que está sendo ordenado. Então, o bispo impõe as mãos, e aí a gente vê novamente, repetindo, o mundo espiritual, né? Jesus dando essa autoridade, mandando o Espírito Santo, que passa, vamos dizer assim, através da imposição das mãos para aqueles que estão sendo ordenados. Então, primeiro, a imposição das mãos. Segundo, a oração de consagração, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério ao qual o candidato é ordenado. Então, seja o candidato a bispo, o candidato a presbítero ou o candidato a diaconado. Imposição das mãos e oração de consagração. Quem pode conferir o sacramento da ordem? Somente bispos legitimamente, validamente ordenados, né?
ou seja, aqueles que estão na linha de sucessão apostólica. Somente eles podem conferir validamente os 3 graus do sacramento da ordem: bispo, sacerdote e diácono. Catecismo 1575. Lembrando o que é a sucessão apostólica. Jesus, antes de morrer na cruz, ele instituiu o sacerdócio e ordenou os apóstolos, Jesus ordenou os apóstolos como os primeiros bispos e sacerdotes. Então, os apóstolos foram os primeiros bispos e sacerdotes tranquilamente, legitimamente ordenados pelo próprio Jesus. Com essa legitimidade, eles podem ordenar uma segunda geração de bispos. Essa segunda geração de bispos vai poder ordenar uma terceira geração de bispos. A terceira ordena a quarta, quinta, sexta, até os nossos dias, 2020. Não sabemos qual geração de bispos estamos, mas uma geração de bispos legitimamente ordenada, através da sucessão apostólica, ordena a próxima geração de bispos. Isso vai até o final dos tempos. Bem, quem pode receber o sacramento da ordem? Na verdade, ninguém tem assim, eu me arrogo ao direito de ser sacerdote. Não, ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. Na verdade, é Deus quem chama aqueles candidatos que ele, por algum critério dele, quer que sejam sacerdotes. Então Deus dá a vocação, Deus chama as pessoas que ele escolhe para esta honra do sacerdócio. Estes chamados por Deus a serem ordenados na Igreja Latina devem ser homens fiéis, bons, que vivem em celibato, ou seja, não casados, e pretendem manter o celibato por causa do reino dos céus. Mateus 19:12. Estes homens são chamados a consagrar-se com indiviso coração ao Senhor e ao serviço da Igreja. Catecismo 1578. Eles não se casam, dedicam 100% da sua vida a Deus e à Igreja. Agora, nas igrejas orientais, não a Igreja Latina, como a gente falou aqui, mas nas igrejas orientais, lá da Rússia, por lá, a Igreja Ortodoxa, homens casados podem sim ser ordenados diáconos e padres. Agora, tanto lá no Oriente quanto aqui no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais casar-se depois de ter recebido esse sacramento. Catecismo 1580. Para ilustrar sobre a grandeza, sublimidade do sacerdote, a gente escolheu algumas frases faladas, ditas por São João Maria Vianney, o cura d'Ars, sobre o sacerdócio. A primeira delas: como o sacerdote é tão sublime. Se ele tivesse ideia profunda, se ele se apercebesse de quão sublime ele até morreria de emoção. O sacerdote é alguém muito grande. Veja que Deus lhe obedece. Lá na consagração, na missa, o sacerdote diz 2 palavras e o próprio Deus, nosso Senhor, desce do céu ali sobre o altar. Outra frase do cura d'Ars: vede o poder do sacerdote. A língua do sacerdote faz, quando fala, de um pedaço de pão, ela faz o próprio Deus, ali na consagração da Santa Missa. Isso é infinitamente mais do que criar o mundo. Se nós pensarmos nisso, é verdadeiramente isso que acontece. Outra frase: o sacerdote é o próprio amor do coração de Jesus, ou seja, Jesus nos ama tanto que nos deixou os sacerdotes. Então, quando nós virmos um padre, nós podemos pensar em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu infinito amor por nós. Um outro pensamento: o cura d'Ars dizia o seguinte: se eu encontrasse um dia um sacerdote e um anjo na rua, eu saudaria antes o sacerdote e depois o anjo, porque o anjo é amigo de Deus, mas o sacerdote, como a gente viu
ali atrás, ocupa o próprio lugar de Cristo, o próprio lugar de Deus. É muito lindo, né? Muito sublime a figura do sacerdote. Então agora, para mostrar como Deus chama jovens para serem sacerdotes, a gente queria mostrar um vídeo feito pelo Padre Sérgio, que já é nosso conhecido, sobre a vocação sacerdotal. Olhando um pouquinho ali para a nossa lente da verdade, e o entrevistado. responda diretamente. O Senhor, se pudesse voltar atrás, seria padre novamente? Olha, se pudesse voltar atrás, sinceramente, eu faria tudo de novo, eu seria padre novamente. E também uma última palavra aos nossos internautas que sempre nos acompanham, que sempre estão aqui no Catequese com o Padre Sérgio. Olha, se eu pudesse dizer algo para você que é jovem, que sente no seu coração chamado para ser padre, para exercer algum ministério na igreja, nunca diga não a Deus. Quando Deus nos faz uma proposta, é um presente de Deus, nós não podemos recusar. O presente de Deus nós não recusamos, e o mundo precisa muito. Existem lugares da terra que nunca ouviram falar de Jesus. Existem lugares que já ouviram falar de Jesus, mas vivem como se Jesus não existisse. São lugares que precisam de uma nova evangelização. Então Deus conta com o melhor de você, melhor da sua vida, melhor do seu tempo, melhor das suas energias. Se você sente no coração um chamado de Deus para a vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal, diga sim, não diga não. Deus conta com você, com o melhor da sua vida. Então, caríssimo jovem que está nos assistindo, quem sabe Deus está te chamando para ser para receber esse chamado de ser uma pessoa tão especial como um sacerdote. Pense bem nisso. Para terminar, mais 2 pensamentos. Também de São João Maria Vianney, Cura d'Ars. Quando um cristão avista um sacerdote, um padre, deve pensar no próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O outro pensamento: de que nos serviria uma casa cheia de ouro se não tivéssemos ninguém para nos abrir a porta? O sacerdote é aquele que tem a chave dos tesouros celestiais. É ele que consegue abrir a porta desses tesouros para nós. Então, pensemos bem nessa grandeza, nessa sublimidade do sacerdote e demos a eles nosso amor, o nosso respeito, porque eles merecem. Eles são aqueles que abrem as portas dos tesouros celestiais para nós. Até o próximo encontro, fiquem com Deus, um grande, apertado, saudoso abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.